Principalmente nos livros de Esdras e Neemias. Y nuestro enfoque está concentrado principalmente en los libros de Esdras y Nehemías. Embora nós não temos tratado destes livros de uma forma expositiva, Y aunque no hemos tratado estos libros de una manera expositiva, apenas colocando alguns pontos para os irmãos entenderem esta palavra. solamente hemos puesto algunos puntos para que los hermanos puedan entender esta palabra. Ontem nós podemos ver de uma forma panorâmica todos os livros que compõem este ensinamento. Y ayer pudimos ver de una manera panorámica todos los libros que componen esta enseñanza. Este ensinamento vai da degradação à restauração. Esta enseñanza que es acerca de la degradación y la restauración. Então nós vemos que no livro de 2 Reis, no capítulo 22, Entonces vemos que en el libro de Segunda de Reyes capítulo 22, nós temos ali grande acontecimento. nosotros tenemos allí un gran acontecimiento. Porém, que para muitos poderia ter sido avivamento, Y lo que para muchos puede verse como un avivamiento, foi algo que aconteceu de forma muito específica na vida do rei Josias, y fue algo que aconteció específicamente en la vida del rey Josías, não na nação de Judá. no en la nación de Judá, Judá continuou as suas práticas pecaminosas. porque Judá continuó en sus prácticas pecaminosas. Embora Josias promoveu uma grande reforma espiritual, Y aunque Josías promovió una gran reforma espiritual, ele não foi capaz de levar o povo de volta para Deus. él no fue capaz de llevar el pueblo de vuelta a Dios. E após a sua morte, Y después de su muerte, seus 3 filhos e um neto, sus tres hijos y un nieto, isso está registrado em 2 Crônicas, capítulo 36. eso lo hemos registrado en Segunda de Crónicas capítulo 36. Nós vemos que esses filhos e os 3 filhos e o neto de Josias, Allí podemos ver que los 3 hijos y el nieto de Josías, eles fizeram com que aquela crise espiritual se agravasse. ellos hicieron que esa crisis espiritual se agravara, Toda a cidade de Judá estava tomada de idolatria e imoralidade. porque toda la ciudad de Judá estaba tomada por la idolatría y la inmoralidad. O profeta Jeremias já profetizava aqui no tempo de Josias. Y aquí en el tiempo de Josías, Jeremías ya profetizaba. Então o que nós vemos é que Deus usou Jeremias durante 40 anos. Y lo que vemos es que Dios usó a Jeremías durante 40 E años. mesmo assim aquela nação não se voltou para Deus. Y aún así, aquella nación no se volvió a Dios. E aí nós temos o cativeiro da Babilônia. Y aquí vemos entonces el cautiverio de Babilonia. Esse cativeiro durou 70 anos. Este cautiverio duró 70 años. Nós sabemos que lá em Daniel, no capítulo 9, Y nosotros sabemos por Daniel en capítulo o 9, profeta Daniel, ele lendo o livro do profeta Jeremias, porque Daniel, estando leyendo el libro del profeta Jeremías, ele orou a Deus. él oró a Dios. Ele pediu a Deus Él le pidió a Dios que Deus pudesse restaurar o seu testemunho no meio do seu povo. que Dios pudiera restaurar su testimonio en medio de su pueblo. A Bíblia nos mostra que Daniel tinha a prática de orar olhando para Jerusalém. Y la Biblia nos muestra que Daniel tenía la práctica de orar mirando hacia Jerusalén. Ele abria a janela da sua casa, olhava para Jerusalém e orava. Él abría las ventanas de su casa, miraba a Jerusalén y oraba. E o pedido dele era que Deus restaurasse o seu testemunho. Y el pedido de él era que Dios restaurara su testimonio. Então nós sabemos que Deus ele levanta remanescente. Y sabemos que Dios levanta un remanente. Essa é a história do livro de Esdras e Neemias. Y lo vemos en la historia de Esdras y Nehemías. Quando Deus levanta pequeno remanescente, Cuando Dios levanta un pequeño remanente, o primeiro grupo veio com Zorobabel e Josué. y el primer grupo vino con Zorobabel y Josué. Em algumas versões está Josué. Y en algunas otras versiones está también Então Josué. esses 2 homens, eles vieram com um grupo de aproximadamente 50.000 judeus. Estos hombres vinieron con un grupo de aproximadamente 50.000 judíos. Nesse tempo do livro de Esdras, Y en este tiempo del libro de Esdras, havia 800.000 judeus na Babilônia. habían 800.000 judíos en E Babilonia. apenas 50.000 se dispuseram a voltar e restaurar a casa de Deus. Y solo 50.000 se dispusieron a volver a restaurar la casa de Dios. O enfoque do livro de Esdras está na casa de Deus. El enfoque del libro de Esdras está en la casa de Dios. A primeira coisa que se vai restaurar no livro de Esdras é o altar do sacrifício. Y lo primero que se va a restaurar en el libro de Esdras es el altar del Então nós sacrificio. temos a restauração do altar e a restauração da casa. Entonces tenemos la restauración del altar y la restauración de la casa. Então quando nós chegamos no livro de Neemias, Y cuando llegamos al libro de Nehemías, nós vemos que este livro, o enfoque está na restauração dos muros. vemos que el enfoque de este libro está en la restauración de los muros. Então,
o objetivo do livro de Neemias é nos mostrar a restauração dos muros e da cidade. Y el enfoque del libro de Jeremías es mostrarnos la restauración de los muros y de la ciudad. Então, isso é muito importante, Y esto es algo muy importante, porque tudo isso nos traz implicações espirituais. porque todo esto nos trae implicaciones espirituales. Então, esse é um quadro panorâmico para que todos vocês entendam. Y esto es un cuadro panorámico para que todos ustedes lo entiendan. E isto tem a ver com os nossos dias. Y esto tiene que ver con nuestros días. Por mais que você não veja escatologia nessa história, essa história ela é escatológica. Y si usted no ve escatología en esta historia, le digo que esta historia es escatológica. Porque o objetivo de Satanás sempre foi destruir o testemunho de Deus. Porque el objetivo de Satanás siempre fue destruir el testimonio de Dios. Quando você estuda a história de Esdras, Y cuando usted estudia la historia de Esdras, você vai ver que havia muitas oposições aqui. va a darse cuenta que habían muchas oposiciones ahí. E o objetivo dessas oposições era impedir a reedificação da casa de Deus. Y el objetivo de esas es Reedificação. sí, pero A oposição para a el reedificação objetivo da de casa aquella Deus. oposición era impedir la reedificación del pueblo de Dios. Durante 21 anos eles batalharam para a reedificação da casa. Durante 21 años ellos batallaron para impedir la reedificación de la casa. E esses 21 anos foram de grandes oposições. Y en esos 21 años hubo bastante oposición. Então, amados irmãos e irmãs, Entonces, amados, não são amados y hermanos, histórias que nós podemos apenas mencionar. son Não são histórias que nós podemos apenas mencionar. cosas que apenas podemos mencionar. Essas histórias têm um profundo significado espiritual. Porque estas historias tienen un profundo significado Porque o espiritual. terrível trabalho do inimigo hoje é impedir que Deus recupere o seu testemunho no meio do seu povo. Porque el trabajo del enemigo hoy es impedir que Dios recupere su testimonio en medio de su pueblo. Esta é uma realidade que nós estamos enfrentando em nossos dias. Esta es una realidad que nosotros estamos enfrentando en nuestros días. Os nossos dias têm sido marcados por uma grande apostasia. Nuestros días han sido marcados por una gran apostasía. E os cristãos que não compreenderem, não discernirem a obra do inimigo nesta hora, Y los cristianos que no comprendan y no disciernan la obra del enemigo en esta hora, eles vão fazer parte da igreja anticristo. van a ser parte de la iglesia Eu anticristo. vou dizer algo para vocês. Y les voy a decir algo. Hoje já existe uma igreja anticristo. Hoy ya existe una iglesia anticristo. O que é uma igreja anticristo? ¿Y qué es lo que es una iglesia Se anticristo? você estuda Apocalipse capítulo 13, Si usted estudia Apocalipsis ali capítulo tem uma 13, grande mensagem. ahí hay un gran mensaje. Ali introduz o livro de Apocalipse a natureza daqueles que serão os adoradores da besta. Aquí introduce la naturaleza de lo que serán los adoradores de la E bestia. hoje está muito claro para nós. Y eso está muy claro hoy para Meus irmãos nosotros. e irmãs, o pior cego não é o que não vê, Mis amados hermanos y hermanas, el peor ciego es el que no é quiere o que ver. não quer ver. El peor ciego es el que no quiere ver. Então, nós precisamos de iluminação espiritual. Entonces necesitamos iluminación espiritual. Esse é o momento que nós necessitamos de iluminação e discernimento espiritual. Este es el momento en que necesitamos iluminación y discernimiento espiritual. Uma comunidade cristã que não está envolvida com avivamento. Una comunidad cristiana que no esté involucrada con el avivamiento, Avivamento não é sensacionalismo espiritual. y avivamiento no es sensacionalismo espiritual, Avivamento não é religiosidade y espiritual. avivamiento no es religiosidad espiritual, Avivamento não é espiritualismo. avivamiento no es espiritualismo. Avivamento é a realidade natural do testemunho da igreja do Senhor. Avivamiento es una realidad natural del testimonio de la iglesia del O Señor. que é natural para a igreja do Senhor Jesus é viver uma vida avivada, Lo que es natural para la iglesia del Señor Jesús es vivir una vida avivada, uma vida governada por uma vocação celestial, una vida avivada por una vocación celestial, por uma visão celestial. con una visión celestial. Isto é avivamento. Esto es avivamiento. Avivamento é a restauração daquilo que nós entendemos ser a doutrina apostólica. Avivamiento es aquello que nosotros conocemos como una restauración de la doctrina apostólica. Quando você estuda Mateus capítulo 16, Cuando usted estudia Mateo capítulo 16, você vai ver que Jesus ele está ali no Monte Hermon. usted se va a dar cuenta que Jesús está allí en el Monte E Hermón. você sabe que é lá no Monte Hermon que temos as nascentes do Jordão. Y aquí en el Monte Hermón tenemos As nascentes do Jordão. Lá Las no Monte Hermon nascentes? nós temos as nascentes do Jordão. sí, las nacientes del Jordán. E se você estuda toda essa geografia, Y si usted estudia toda esta geografía, então nós temos aqui 4 riachos que descem do Monte Hermon. tenemos aquí 4 ríos que descienden del Monte Hermón. E depois eles formam o lago de Hule. Y después ellos forman el lago de Ruler. Depois o grande
Lago de Genezaré, o mar da Galileia. Después el gran mar de Genezaret o de Galilea. Depois, desce mais um pouco, forma-se o Rio Jordão. Y después desciende un poco más y se forma el río Jordán. Segue por alguns quilômetros Y más o menos por algunos kilómetros e vai chegar no Mar Morto. llega al Mar Muerto. Toda essa geografia tem muito a nos ensinar. Y toda esta geografía Tem muito a nos ensinar. nos enseña mucho. Então, escute bem, meus irmãos e irmãs. Escuchen bien, hermanos y hermanas. O ministério de Cristo contém as maiores riquezas escriturísticas. El ministerio de Cristo contiene las mayores riquezas Então, é muito escriturales. interessante que nosso Senhor escolhe aquele lugar. Y es muy interesante que el Señor haya escogido aquel Ali, lugar. nas nascentes daqueles riachos. Porque aquellas nacientes de esos ríos, Então, ali nós temos o nosso Senhor falando sobre os 4 fundamentos daquilo que é a doutrina apostólica. vemos aquí que el Señor nos está hablando de los 4 fundamentos de lo que es la doctrina apostólica. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Y Mateo desde el 16 a partir del 13, Ele vai falar sobre Cristo, él va a hablar acerca de Cristo, a igreja, la iglesia, a cruz la cruz e o reino. y el reino. Tudo aquilo que nós temos sobre doutrina apostólica está baseada nesses 4 fundamentos. Y todo lo que nosotros tenemos de la doctrina apostólica está basada en estos 4 Então, fundamentos. o que é Cristo na Bíblia? Entonces, ¿qué es Cristo en la Biblia? Qual é a sua definição de Cristo? ¿Cuál es su definición de Cristo? Sua definição é messiânica? ¿Su definición es mesiánica É uma visão judaizante? o es una visión judaizante? Para nós não, irmãos. Para nosotros no, Para a hermanos. igreja do Senhor Jesus, Cristo não é simplesmente uma definição judaica cristã. Para nosotros como Iglesia de Cristo, Jesús no es solamente una definición cristiano-mesiánica. Colossenses capítulo 2:2 Colosenses capítulo 2:2 vai dizer que Cristo é o mistério de Deus. va a decir que Cristo es el misterio de Isso é Dios. muito importante. Y eso es algo muy importante. Há um mistério de Deus contido na expressão Cristo. Es el misterio de Dios escondido en Cristo. Lembra em Atos capítulo 9, Recuerden en Hechos capítulo 9, quando Paulo se encontra com Cristo. cuando Pablo se encuentra con Cristo, Nosso Senhor disse assim para ele: Eu sou Jesus a quem tu persegues. el Señor le dice a él, yo soy Jesús a quien tú persigues. Essa expressão aqui, eu sou, Y esa expresión aquí, yo soy, para todo judeu como Paulo, para todo judío como era Pablo, uma expressão sagrada. es una expresión sagrada. Essa expressão tinha a ver com aquela declaração de Deus para Moisés em Êxodo capítulo 13, versículo 14. Esa era una mención que tenía que ver con lo que Dios le había dicho a Moisés allá en Éxodo capítulo 13. Eu sou o que sou. Yo soy el que soy. Nenhum judeu ousaria dizer isso. Ningún judío tendría la osadía de decir algo Então, así. quando Saulo ouviu o Senhor Jesus dizer: Eu sou Jesus a quem tu persegues, Y cuando Pablo escuchó eso, cuando Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, a primeira coisa que ele entendeu é Cristo e Deus é um. lo primero que él entendió es que Cristo y Dios son uno. Cristo é Deus com Deus. Cristo es Dios con Dios. E a segunda coisa que ele viu, Y la segunda cosa que él vio que quem toca na igreja de Cristo, Es toca que- em Cristo. es que quien toca la iglesia de Cristo toca a Cristo. Então toda a doutrina de Paulo Entonces toda la doctrina de Pablo acerca de Cristo acerca de Cristo nos fala de um homem corporativo. nos habla de un hombre corporativo. Cristo define para nós um homem corporativo. Cristo nos define a nosotros como un hombre corporativo. O cabeça está no trono, La cabeza está en el o trono seu corpo está na terra. y su cuerpo está en la tierra. Paulo, quando ele vai entender, à medida que ele vai entendendo isso, Y en la medida que Pablo va entendiendo eso, ele faz as maiores exposições sobre a doutrina da cristologia, él hace las mayores exposiciones de la doctrina de la no cristología, sentido orgânico da definição. el sentido orgánico de la definición. Então, a igreja ela precisa ser vista e definida aí. Entonces la iglesia necesita ser vista y definida ahí, A igreja não é um sistema religioso. porque la iglesia no es un sistema religioso, A igreja não é uma denominação. la iglesia no es una A denominación, igreja é o corpo de Cristo. la iglesia es el cuerpo de Cristo. A igreja é aquela parte tirada de Cristo. La iglesia es aquella parte que es como sacada de Cristo, Ela foi gerada no poder da vida em ressurreição. porque fue generada en el poder de la vida y la Então resurrección. veja, Paulo diz que o mistério de Deus é Cristo. Entonces miren que Pablo dice que el misterio de Dios es Cristo. Isto é algo extraordinário, Y meus esto es algo irmãos. extraordinario, hermano. Veja aqui em Efésios capítulo 1, Ve aquí en Efesios capítulo 1, no versículo 19, en el versículo 19, Paulo ele vai usar 6 palavras somente para falar do grande poder que Deus usou para ressuscitar a Cristo. Pablo va a utilizar unas palabras para hablar del gran poder en el que Dios resucitó a Cristo. Ele diz assim: e qual a suprema
Y dice así, la primera es la suprema grandeza grandeza, do seu poder su poder para conosco, os que cremos. para con nosotros, Segundo, a eficácia según la eficacia, da força la fuerza do seu poder. de su poder. A primeira palavra que ele usa para poder é dunamis. Y la primera palabra que él utiliza para poder es dunamis, Fala da força explosiva de uma dinamite. que habla como de la fuerza explosiva de una dinamita. A última palavra que ele usa é ischus. Y la última palabra que él utiliza es Ischus ischus, é o poder inerente pertencente a Deus. que es el poder inherente y que le pertenece a Dios. Então ele está falando da suprema, Entonces está hablando de la que é suprema, uma palavra que fala da força que um atleta usava para lançar um dardo. que era la fuerza que Atleta usava para lançar um dardo. un atleta utilizaba para lanzar un dardo. Grandeza, Grandeza, essa palavra grandeza é um megaton. esa palabra grandeza es megaton, É como que uma unidade comparativa que es como una unidad comparativa à explosão a una explosión de 1 milhão de dinamites. de 1 millón de dinamitas. Então ele fala a suprema grandeza do seu poder. Entonces dice la suprema grandeza de su poder, Aqui é dunamis, aquel dunamis, o qual exerceu em Cristo. el cual es en Cristo. Imagine, ele exerceu em Cristo. Él es el ser en Então, Cristo. e qual a suprema grandeza do seu poder? Entonces, la suprema grandeza de su Isso é poder maravilhoso, irmãos. es algo maravilloso, hermanos, O qual a suprema grandeza do seu poder para conosco. porque es la suprema grandeza de su poder para con nosotros, Conosco, segundo a eficácia. según la A eficacia. palavra eficácia aqui é energia. Y la palabra eficacia aquí es energía. Da onde vem essa palavra energia? ¿Desde dónde viene esa palabra Uma energía? grande força com alvos definidos. Una gran fuerza con... Com alvos definidos. Objetivos. Objetivos definidos. es una gran fuerza con objetivos definidos. Aí ele vai usar outra palavra aqui, força. Y aquí utiliza otra palabra que es fuerza. É cracia. Acacia. Cracia. Gracia. Que fala da força argumental de um advogado para colocar um réu em liberdade. Que es la fuerza que utiliza como un abogado para poner a un reo en libertad. Então, imagine que Paulo usou todas essas palavras para falar de quê? Imagínense que Pablo utilizó todas estas palabras para hablar de qué? Do grande poder que Deus usou para ressuscitar a Jesus dentre os mortos. Del gran poder que Dios utilizó para resucitar a Jesús de Efesios entre los 1:20. muertos. Efesios 1:20. Aí diz que esse poder ressuscitou a Jesus dentre os mortos e o colocou acima de todas as coisas. Aquí dice que ese poder resucitó a Jesús de entre los muertos y lo puso por encima de todas las cosas. Acima de todo principado e potestade. Por encima de todo principado y De potestad. todo nome que se possa referir. De todo nombre que se pueda nombrar. Aí ele vai concluir dizendo assim: Y ahí va a concluir diciendo así. e o deu à igreja, Y lo dio a la a iglesia, qual é o seu corpo, la cual es su cuerpo, a plenitude la plenitud daquele que enche de aquel que llena todas as coisas. todas las cosas. Olhe bem, irmãos, como que Paulo expõe esse assunto. Y mire bien, hermanos, cómo es que Pablo está exponiendo este O asunto. que é a igreja aqui no final deste capítulo 1 de Efésios? Lo que es la iglesia que al final de este capítulo 1 de Efesios. Ele diz a plenitude daquele que enche, completa todas as coisas. Aquí dice que la plenitud de aquel que llena y completa todas las Então cosas. você e eu precisamos ter esta visão. Entonces usted y yo necesitamos A tener igreja esta não visión, pode ser definida pela nossa ótica. porque la iglesia no puede ser definida por nuestra A óptica. igreja tem que ser definida pelo padrão de Deus. La iglesia tiene que ser definida por el patrón de Dios. O padrão de Deus para a igreja é Cristo. Y el patrón de Dios para la iglesia es Cristo. Ele é o cabeça dela. Él es la cabeza de Esse é um ella. grande Y mistério. eso es un gran Paulo misterio. chama isso de mistério de Deus. Pablo dice, se refiere a esto como los misterios de Dios. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Y aquí, Apocalipsis 10, 17, 7, Diz que quando o anjo tocar a trombeta, a sétima trombeta, dice que cuando el ángel tocara la séptima trompeta, Deus vai revelar o seu mistério. Dios va a revelar su misterio. Diz assim, o mistério de Deus será revelado. Dice así, el misterio de Dios será revelado. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Y Apocalipsis 11, 15, Diz que o sétimo anjo tocou a trombeta. dice que el séptimo ángel tocó la E o trompeta reino do mundo se tornou do nosso Senhor y el reino del mundo se tornó de nuestro e Señor do seu Cristo. y de su Cristo. Irmãos, lembre-se, Y hermanos, recuerden, doutrinariamente falando, doctrinalmente hablando, Cristo é um homem corporativo. Cristo es el hombre É o corporativo, cabeça que está no trono es la cabeza que está en el e trono o seu corpo que está na y terra. su cuerpo que está en la tierra. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Primera, los Corintios 12, 12, Diz que assim como o corpo é um dice que así como el cuerpo es uno e tem muitos membros, y tiene muchos e miembros, todos os membros sendo muitos, y todos los miembros siendo muchos, constitui
um só corpo. constituyen un solo cuerpo. Aí ele diz, assim também com respeito a Cristo. Y dice, así también con respecto a Cristo. Como Paulo define Cristo aqui nesse texto? ¿Y cómo Pablo está definiendo a Cristo aquí en este texto? Corpo constituído de muitos membros. Un cuerpo constituido por muchos Essa é a miembros. definição da igreja. Esa es la definición de la iglesia. Este é o primeiro fundamento da doutrina apostólica. Este es el primer fundamento de la doctrina apostólica. Meus irmãos, assim como no livro de Esdras, Y mis hermanos, así como en el libro de a Esdras, restauração começa pela casa de Deus. la restauración comienza por la casa de Dios. Se nós não entendemos o que é a igreja do nosso Senhor Jesus, Y si no entendemos lo que es la iglesia de nuestro Señor Jesús, nós vamos viver um padrão muito baixo, vamos a vivir en un patrón muy bajo, padrão religioso, un patrón religioso, padrão de espiritualismo, un patrón de um espiritualismo, completo desgoverno. sin gobierno total. Nós precisamos ser cuidadosos, irmãos. Necesitamos ser cuidadosos, Deus hermanos, quer nos levar de volta para o seu padrão. porque Dios quiere llevarnos de vuelta a su patrón, Nós estamos vivendo a última fase da obra de Deus. porque estamos viendo la última fase de la obra de E Dios. assim como nos dias de Esdras e Neemias, Deus recuperou o seu testemunho no meio do seu povo, Y así como en los días de Esdras y Nehemías Dios recuperó el testimonio en medio de su pueblo, Deus está buscando recuperar o seu testemunho entre nós. Dios está buscando recuperar su testimonio entre Se nosotros. nós não batalhamos a favor desse reivindicar de Deus, Y si nosotros no batallamos a favor de ese reivindicar de Dios, nós corremos o grande risco de sermos uma igreja anticristo. correremos un gran riesgo de ser la iglesia anticristo. Isso é muito sério, amados Esto es irmãos. algo muy serio, amados Então hermanos. você vai ver que este é o primeiro fundamento. Y vamos a ver que este es el primer fundamento. Desculpe, este é o segundo fundamento. Perdón, aliás. este es el segundo fundamento. Porque o primeiro é Cristo. Porque el primero es Cristo. E o segundo fundamento é a igreja. Y el segundo fundamento es la Então nós iglesia. sabemos o que é Cristo. Entonces sabemos lo que es Cristo. Cristo nos fala do novo homem, da nova criação. Cristo nos habla del nuevo hombre, de la nueva creación. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 24, fala a mesma coisa. Y en Efesios 4:24 dice lo mismo. Um novo homem. Un nuevo hombre. Lá no Salmo de número 8, versículo 4. En, Salmo de número 8, versículo 4. en Salmos 8, versículo 4, Diz assim: quem é o homem para que dele te lembres? dice, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de E o él? filho do homem para que o estimes? Y el hijo del hombre para que lo estimes. Fizeste, no entanto, um pouco menor do que os anjos, Lo hiciste un poco menor que a los ángeles. e de glória e honra o coroaste. Y de honra y gloria lo Vamos coronaste. traduzir esse texto em conformidade com o original. Vamos a traducir este texto en conformidad al original. A palavra te lembra, ou a frase te lembres, La palabra recuerda o recuerdas, quando diz quem é o homem para que dele te lembres, cuando dice, ¿quién es el hombre para que él te acuerdes? a tradução desta palavra é assim: La traducción de esta palabra es así. quem é o homem que sempre eternamente ocupastes o teu pensamento? ¿Quién es el hombre en quien eternamente ocupaste tu pensamiento? Então, eternamente, Entonces, na eternamente, mente de Deus, la mente de Dios, havia um homem corporativo, en la mente de Dios había un hombre Cristo corporativo, e a igreja. Cristo y la iglesia. Imagine que riqueza que é isso, irmãos. Imagina la riqueza que hay aquí, hermanos. O que Satanás faz hoje? ¿Y qué es lo que Satanás hace É hoy? empobrecer a doutrina de Cristo Empobrece la doctrina de e a Cristo doutrina da igreja. y la doctrina de la iglesia. Veja que lá no livro de Esdras, a primeira coisa que eles foram recuperar foi o altar. Y miren que aquí en el libro de Esdras lo primero que ellos fueron a recuperar fue el altar. O que nos fala o altar? ¿Y de qué nos habla el altar? Da doutrina da cruz. De la doctrina de la cruz. Como que nós estudamos a doutrina da cruz? ¿Y por qué nosotros estudiamos la doctrina de la cruz? A cruz nós precisamos olhar ela em três fases. Y necesitamos mirar a la cruz en tres fases. Primeiro, como um princípio eterno em Deus. Primero, como un principio eterno en Dios. A cruz é um princípio eterno em Deus. La cruz es un principio eterno en Dios. Quando Deus coloca para o homem a árvore do conhecimento do bem e do mal, Cuando Dios pone enfrente del hombre el árbol del conocimiento del bien y del este mal, é o princípio da cruz. este es el principio de la O cruz. homem precisa ser governado pelo princípio da cruz. El hombre necesita ser gobernado por el principio de la cruz. Porque o princípio da cruz nos coloca debaixo da vontade de Deus. Porque el principio de la cruz nos pone bajo la voluntad de E Dios. ao rejeitar a vontade de Deus, Y al rechazar la voluntad de o Dios, homem fracassou. el hombre fracasó. Então, este é um pequeno ponto para vocês entenderem o princípio da cruz. Entonces, este es un pequeño punto para que ustedes entiendan el principio de la cruz. Ou a cruz como princípio eterno em Deus. O como la cruz es como un principio eterno en Dios. E o segundo, nós temos a cruz do Calvário. Y en segundo lugar tenemos la cruz del Calvario. Aquela na qual nosso Senhor Jesus morreu por nós. Aquella en la cual nuestro Señor Jesús murió por E em nosotros. terceiro lugar,
nós temos o caminho da cruz. Y en tercer lugar tenemos el camino de la cruz. Aquilo que nós aprendemos com o nosso Senhor, Aquello que nosotros aprendemos con nuestro onde Señor. nós temos que negar a nós mesmos Cuando nosotros tenemos que negarnos a para nosotros poder mismos segui-lo. para poder ser aquello, Então aqui nós temos os para segui-lo. aquello que nosotros Para tenemos seguirlo. para seguirlo. Então nós temos aqui os 3 fundamentos sobre a cruz. Entonces tenemos aquí los 3 fundamentos de la cruz. Então, amados irmãos e irmãs, Entonces, amados hermanos y hermanas, se nós perdemos isso de vista, si perdemos esto de vista, nós perdemos o evangelho de Cristo. perdemos el evangelio de Então nós Cristo começamos a girar em torno de entretenimentos espirituais. y empezamos a girar en torno a entretenimientos E é espirituales. isso que faz com que a igreja não cresça. Y eso es lo que hace que la iglesia no Ela crezca, fica uma igreja perdida na sua vocação. porque es una iglesia que ha perdido su vocación. A igreja fica em torno de entretenimentos, La iglesia queda en torno de entretenimientos, vulnerável a todas as ações do inimigo. vulnerable a todas las acciones del É enemigo. uma tragédia, irmãos. Es una tragedia, Uma hermanos, igreja não crescer, que la iglesia no crezca, uma comunidade não avançar. que una comunidad no avance. E não estou falando em termos numéricos. Y no estoy hablando en términos de Eu números, estou falando em profundidade espiritual. sino que estoy hablando de profundidad espiritual. Somente Satanás tem interesse que a igreja permaneça infantil. Y solamente Satanás tiene aquel interés en que la iglesia permanezca infantil. Então você vai ver que a primeira coisa que é restaurada ali é o altar, Y vemos que entonces lo primero que se restaura allí es el altar, que tem a ver com a doutrina da cruz. que tiene que ver con la doctrina de la cruz. Porque na cruz Deus reintegra todas as coisas. Porque en la cruz Dios reintegra todas las cosas. Quando você vê tudo que aconteceu na queda em Gênesis 3 Cuando usted ve en Génesis 3 todo aquello que aconteció en la caída e ao longo de toda a história do povo de Deus, y a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios, você vai ver que lá no Calvário usted se va a dar cuenta que allá en el Calvario Deus traz tudo de volta. Dios trae todo de vuelta. Veja que quando o nosso Senhor Jesus ressuscitou, ele disse para os seus discípulos: Y miren que cuando el Señor Jesús resucitó le dijo a sus discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. me fue dado todo poder en los cielos y en la Essa é tierra. uma declaração muito importante. Y esta es una declaración muy É claro importante. que o Senhor nunca perdeu o seu poder, Y es claro que el Señor nunca perdió su porque poder, ele fala isso não em relação a si mesmo, porque Él está hablando eso no en relación a sí mismo, mas em relação à sua obra, sino en relación a su em obra, relação ao seu povo, à sua en igreja. relación a su pueblo, a su iglesia. Porque quando nosso Senhor Jesus morreu, Porque cuando nuestro Señor Jesús murió, ele destruiu a morte. Él destruyó la muerte. Não foi a morte que o destruiu, No fue la muerte la que lo não foi a destruyó. morte que entrou nele. No fue la muerte que entró en Quando ele él. disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, Cuando Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi isso não espíritu, significa que ele se entregou pela morte. eso significa que Él se entregó a la muerte. Se ele não tivesse entregado o seu espírito nas mãos do Pai, Si Él no hubiese entregado su espíritu en las manos del Padre, ele não teria entrado na morte. Él no habría entrado en la muerte. A morte não tinha poder sobre ele. La muerte no tenía poder sobre Foi él. ele que entrou na morte, Fue Él quien entró en la muerte. destruiu os grilhões da morte, Destruyó esos grilletes de la muerte. desceu às profundezas do inferno, Descendió a las profundidades del tomou as chaves infierno. da morte e do inferno das mãos de Satanás, Tomó las llaves de la muerte y del infierno de las manos de pregou Satanás. aos espíritos em prisão. Le predicó a los espíritus E encarcelados. depois esse grande poder que nós lemos em Efésios capítulo 1, 19, Y después ese gran poder que vemos en Efesios 1:19 entrou até as profundezas do inferno entró hasta las profundidades del e o infierno ressuscitou y lo e o resucitó exaltou y lo exaltó acima de todos os céus, por encima de todos los de cielos, todo principado, de todo de principado, toda potestade, de toda e o potestad, deu como cabeça da y igreja lo dio como cabeza de e la nos iglesia fez o seu corpo, y nos hizo su a cuerpo plenitude daquele que enche todas as en coisas. la plenitud de aquel que llena todas las cosas. Esta é a verdade da cruz, meus irmãos. Esta es la verdad de la cruz, mis Isso não é hermanos. liturgia. Eso no es liturgia. Isso tem que ser restaurado no nosso meio. Eso tiene que ser restaurado en medio nuestro. O que o sangue de Cristo fez por nós, ¿Y qué fue lo que la sangre de Cristo hizo por nosotros? se esses fundamentos não são restaurados, Que si estos fundamentos no son nós restaurados, vamos permanecer na periferia, vamos a permanecer en la na periferia, superficialidade, en la e superficialidad tendo a sensação de que estamos bem, y teniendo la sensación de que estamos bien. onde nossa espiritualidade é medida por cultos. Porque hoy nuestra espiritualidad es medida por cultos. Isso é perigoso, irmãos. Y es algo peligroso, Não é hermanos. porque os hinos foram tão agradáveis, Y no es porque los cielos, os hinos não foram tão agradáveis, los, os hinos, as canções. ya, y porque tenemos himnos o canciones muy agradables, Não é por conta dessas coisas no es que por causa de eso, Deus está fazendo algo. porque Dios está haciendo algo. Essas coisas não são ações, Porque esas cosas no son como las razones, são reações. son reacciones. Não é ações, No son acciones, son é reacciones. reações. Adoração não é ação. Porque la adoración no es una acción.
é reação. es una reacción. Cuidado com isso. Y debemos tener cuidado Porque con nós esto, podemos girar em torno desses pontos. porque hemos poder estar girando en torno a estos puntos. Quando a Bíblia diz que Deus, ele busca adoradores, Cuando la Biblia dice que Dios busca adoradores, isso implica dizer decir que Deus não busca adoração. que Dios no busca Deus adoración. busca adoradores. Dios busca adoradores. Porque o que está diante de Deus nos céus, o que está diante de Deus nos céus, Porque lo que está delante de Dios en los cielos, está lá em Isaías capítulo 6. lo vemos en Isaías capítulo 6. Serafins adorando. Serafines adorando. Há adoração intermitente nos céus. Una adoración intermitente en los cielos. Então o que Deus busca em nós? ¿Y qué es lo que Dios busca en nosotros? Adoradores. Adoradores. O adorador Un adorador. não é aquele que vem na reunião da igreja para cantar. Un adorador no es el que viene a la iglesia a cantar. O adorador é aquele que o seu testemunho de vida é uma adoração. Adorador es el que con su testimonio de vida hace una adoración a Então Dios. isso é muito importante, irmãos. Y eso es algo muy importante, Porque hermanos. quando você tem esse entendimento, Porque cuando usted entiende esto, a medida da igreja la medida de la é iglesia avaliada pela sua vocação. es Sua medida é avaliada pela vocação, validada por su vocación, pela sua visão por su visión e não pelas reuniões. y no por las reuniones. Porque é isso que tem acontecido no mundo cristão hoje. Porque eso es lo que ha acontecido en el mundo cristiano hoy. Modismos, Modismos, métodos humanos, métodos humanos, entretenimentos e entretenimientos muitas outras coisas y muchas otras que cosas viraram apenas distrações. que se tornaron solamente en E distracción. aí que a igreja anticristo está sendo edificada. Y ahí es donde la iglesia anticristo está siendo edificada. Nós somos o povo de Deus. Nosotros somos el Nós pueblo de Dios proclamamos isso. y nosotros O proclamamos Senhor eso. nos tirou de estruturas religiosas. El Señor nos sacó de estructuras O religiosas Senhor nos abriu o céu e nos mostrou o que de fato é a igreja. y el Señor abrió sus cielos y nos mostró lo que de hecho es la iglesia. A igreja não é uma organização, La iglesia no es una é um organización, organismo vivo. es un organismo É o vivo, corpo de Cristo. es el cuerpo de Cristo. É aquela parte de Cristo retirada da vida em ressurreição. Es aquella parte de Cristo que fue retirada por medio de la vida y la resurrección. Então, isso é muito importante, irmãos. Entonces, eso es algo muy importante, Porque hermanos. assim como no livro de Esdras, Porque así como en el libro de nós Esdras, vemos uma restauração. nosotros vemos una restauración. Hoje também, Hoy también nós precisamos ver esta restauração. necesitamos ver esta restauración. Primeiro, essa maravilhosa visão doutrinária de Cristo. Primero, esta maravillosa visión doctrinal de Este homem Cristo, corporativo. de su hombre corporativo, E a igreja como seu corpo. que es la iglesia como su cuerpo, Como parte deste homem como corporativo. parte de este hombre corporativo. E ela está aqui Y ella está aquí para proclamar para o proclamar testemunho de Deus. el testimonio de Dios. Ela é aquele lugar Ella es aquel lugar onde os céus e a terra se encontram. donde los cielos y la tierra se encuentran. Irmãos, que verdade estupenda, grandiosa é essa. Y hermanos, esta es una verdad estupenda y grandiosa. A igreja é o lugar onde os céus e a terra se encontram. La iglesia es el lugar donde los cielos y la tierra se A encuentran. igreja aqui na terra é a parte visível do Deus invisível. La iglesia aquí en la tierra es aquella parte visible del Dios invisible. Então, se nós não entendemos isso, Entonces, si no entendemos nós esto, corremos um grande risco tenemos un gran riesgo de permanecermos como estamos, de que permanezcamos como estamos. se não ocorrer nenhum avanço. Si no hay ningún avance, Porque aqui no livro de Esdras, porque aquí en el libro de Esdras nós vemos muitas oposições. vemos mucha oposición. E como o inimigo tem colocado oposições da edificação da igreja. Y cómo el enemigo ha puesto oposición a la edificación de la Para iglesia, destruir esses fundamentos. para destruir estos fundamentos. Cristo, a igreja. Cristo, la iglesia. A cruz. La cruz. Eu acabei de falar da cruz. Lo que hablé de la cruz E também do reino. y también del reino. Essa visão do reino precisa ser governamental. Esta visión del reino necesita ser gubernamental. Porque o reino trata com a nossa responsabilidade espiritual. Porque el reino trata con nuestra responsabilidad espiritual. Meus irmãos, o assunto do reino é tão sério na Bíblia. Y mis hermanos, el asunto del reino es algo tan serio en la Biblia Jesus falou mais do reino do que propriamente de salvação. porque Jesús habló más del reino que incluso de la Não salvación. que um fosse mais importante do que o outro. No que uno sea más importante que el otro. Nós sabemos que o reino dependia muito da obra da salvação na cruz. Porque sabemos que el reino dependía mucho de la obra de la salvación en la cruz. Mas o nosso Senhor, por um motivo didático, Pero nuestro Señor, por un motivo didáctico, ele falou mais do reino do que da cruz. Él habló más del reino que de la cruz. Irmãos,
não é que uma coisa é mais importante do que o outro. Y hermanos, no es que una cosa sea más importante que la A otra, cruz e o reino precisam andar juntos. porque la cruz y el reino tienen que andar juntos. Assim como Cristo e a igreja também precisam andar juntos. Así como Cristo y la iglesia también necesitan Se andar por um lado juntos. nós temos Cristo e a igreja, Si por un lado tenemos a Cristo y la iglesia, por outro lado nós temos a cruz e o reino. por otro lado tenemos la cruz Da y el mesma reino. forma que nós temos aqui unidos, Y aquí de la misma forma en que los vemos unidos, Cristo e a igreja, Cristo y la iglesia, do outro lado bem unidos, por otro lado también bien nós unidos, temos a cruz e o reino. tenemos la cruz y el reino. Porque Cristo é o caminho no qual a igreja vive. Porque Cristo es el camino por el cual la iglesia E vive. assim a cruz é o caminho para o reino. Y de la misma manera la cruz es el camino para el reino. Aqui nós temos os 4 fundamentos apostólicos. Y aquí vemos los 4 fundamentos Os apostólicos. 4 fundamentos da doutrina cristã. Los 4 fundamentos de la doctrina Isso cristiana. precisa ser resgatado. Y esto necesita ser Nós rescatado. precisamos estudar profundamente esses assuntos Necesitamos estudiar profundamente estos asuntos e entender que esses assuntos eles não são apenas assuntos acadêmicos. y entender que estos asuntos no solamente son asuntos Esses académicos, assuntos não têm apenas uma realidade de conhecimento. porque estos asuntos no tienen solamente una realidad de conocimiento. Esses assuntos são práticos. Estos asuntos son Eles prácticos têm a ver com a experiência cristã da igreja. y tienen que ver con la experiencia cristiana de la iglesia. Isso tem que ser restaurado. Y esto tiene que ser restaurado, Antes hermanos. que se restaurasse a casa de Deus, Porque antes de que se restaure la casa de Dios, eles restauraram o altar, ellos restauraron el que nos fala da altar, cruz, que nos habla de la cruz, porque isso estava em ruínas. porque esto estaba en ruinas. Então, meus amados irmãos e irmãs, Entonces, mis amados hermanos y hermanas, se nós queremos um avivamento nos nossos si dias, queremos un avivamiento en nuestros días, precisamos restaurar fundamentos. necesitamos restaurar los fundamentos. Esses são os fundamentos doutrinários. Estos son los fundamentos doctrinales. Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Cristo, la iglesia, la cruz y el reino. Mas também temos que restaurar os fundamentos práticos. Pero también debemos restaurar los fundamentos prácticos. Atos 2:42. Hechos 2:42. Ali nós temos a doutrina dos apóstolos, Ahí vemos la doctrina de los apóstoles, la comunión, partir do pão el partimiento del e as pan orações. y las oraciones. Isso precisa ser restaurado. Y eso necesita ser restaurado. Tocamos um pouco sobre esses 4 fundamentos no nosso acampamento. Tocamos un poco acerca de estos fundamentos en el campamento. Então vamos avançar um pouco aqui no livro de Esdras. Y vamos a avanzar un poco aquí en lo São que dice el muitos libro de Esdras. temas contidos nesse assunto Isso. dos movimentos finais de Deus Y son muchos los temas que se contienen en estos asuntos de los movimientos finales de Dios, aqui no estudo desses 2 livros. aquí en el estudio de estos 2 libros. Amados, há algo que eu quero compartilhar com vocês. Y amados, hay algo que yo quiero compartir con ustedes. Deixe-me colocar aqui Esdras capítulo 4, versículos 4, 23 e 24. Permítanme colocarles aquí Esdras capítulo 4, versículos 23 y 24. Está assim: então as gentes da terra desanimaram o povo. Esdras 4, 4. Esdras 4:4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá. Aqui eu quero que você observe essa palavra desanimaram. Y quiero que observen esta palabra desanimar o Sí. aquí intimidar. O sentido aqui é relaxar. El sentido aquí es É relajarse. deixar o povo mais frouxo. Es dejar al pueblo como más flojo. Isso é muito sério, irmão. Y esto es algo muy serio, hermano. Porque se tem uma obra que Satanás tem procurado fazer entre nós, é justamente isso. Porque si hay una obra que Satanás ha procurado hacer en medio nuestro, es precisamente esto. Vem comigo aqui no livro do profeta Daniel, Vayamos un momento al libro del profeta Daniel. no capítulo 7, En el capítulo 7, o versículo 25. Daniel 7:25. Está assim: e falará palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Eu quero buscar aqui o texto mais próximo do original. Yo quiero aquí buscarles un texto que es más cercano al original. Em algumas versões está assim: esmagará os santos. En algunas versiones está así como esmagará, o sea, como debilitará a los santos. Aqui na minha tradução diz assim: consumirá os santos. Aquí en mi traducción dice así, consumirá a los santos. Isso aqui está falando do poder do anticristo
nos últimos dias. Y esto aquí está hablando del poder del anticristo en los últimos días. É outra forma de dizer o poder do anticristo nos nossos dias. Y es otra forma de decir lo que es el poder del anticristo en nuestros días. Esta palavra aqui, consumirá, Y esta palabra aquí, consumirá, ela tem uma raiz muito importante no seu original. tiene una raíz muy importante en el original. E é isso que nós precisamos buscar. Y es lo que necesitamos buscar. Porque ela fala de uma forma de distrair. Porque esta palabra nos habla de una manera de distraer. Satanás, ele vai procurar meios para nos distrair. Porque Satanás va a buscar medios para O sentido distraernos. aqui não é destruir, El sentido aquí no es destruir, é destruir, é distrair, es distraer. é promover o entretenimento, Es promover el é entretenimiento. produzir uma graça barata, Es producir una gracia barata. um evangelho sem profundidade espiritual. Un evangelio sin profundidad É espiritual. justamente o que tem ocorrido nos nossos dias. Y es exactamente lo que ha ocurrido en E nuestros días. aqui nós vemos nesse texto de Esdras capítulo 4, versículo 4, Y eso lo vemos también en Esdras 4:4. que uma das formas que o inimigo buscou para impedir a edificação da casa de Deus Que una de las formas que el enemigo buscó para impedir la edificación de la casa de Dios deixar o povo mais relaxado. es precisamente dejar al pueblo más relajado. É tirar do povo a sua responsabilidade Es espiritual. quitarle al pueblo su responsabilidad espiritual. É uma forma de produzir um certo... desviar o povo da sua vocação. Es una manera de desviar al pueblo de su vocación. Aqui existe algo sutil. Y aquí hay algo sutil. E isso está acontecendo em muitos lugares, Y irmãos. es lo que está aconteciendo en muchos lugares, O hermanos. povo de Deus tem perdido o senso da sua responsabilidade espiritual. El pueblo de Dios ha perdido ese sentido de su responsabilidad espiritual. Aqui diz mais ainda. Y aquí dice algo más. O povo de Judá, desanimaram o povo de Judá, Intimidó, desanimaron al pueblo de Judá, inquietando-o no edificar. inquietándolo a no edificar. Aí nós temos aqui uma outra palavra. Y aquí tenemos otra palabra. Essa palavra inquietando Esta palabra inquietando é assombrar, es asombrar, é intimidar. intimidar. Duas coisas o inimigo faz Dos cosas hace el enemigo para que nós não venhamos edificar a casa de Deus. para que nosotros no vengamos a edificar la casa de Dios. Ou ele vai produzir distrações, O va a producir distracciones ou ele vai nos intimidar, o nos va a nos intimidar, amedrontar, provocar. como medo. amedrentarnos. Aquí dice atemorizarnos. Versículo 23 diz: Versículo 23 dice: depois de lida a cópia da carta do rei Atarxerxes, perante Reum, Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar com a obra. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Versículo 24 diz: cessou, pois, a obra da casa de Deus. En el versículo 24 dice que entonces cesó la obra de la casa de Dios. Meus amados irmãos e irmãs, Mis amados hermanos y hermanas, aqui eu creio que ficou muito claro para vocês. y aquí yo quiero dejarles algo muy claro. Eu busquei alguns textos que pudessem simplificar para nós esse capítulo 4 de Esdras. Yo quisiera buscar algunos textos que simplifiquen para nosotros este capítulo 4 de Esse Esdras. capítulo trata de uma batalha espiritual. Este capítulo trata de una batalla espiritual. É o que o inimigo tem procurado fazer nesse tempo para impedir a edificação da casa de Deus. Y es lo que el enemigo ha procurado hacer en este tiempo para impedir la edificación de la casa de Dios. Irmãos, eu vou confessar algo para vocês. Y hermanos, les voy a confesar algo. Quando eu vejo algumas comunidades que não estão enfrentando uma batalha espiritual, Cuando yo veo que algunas comunidades no están enfrentando una batalla espiritual, no sentido da edificação da casa de Deus, en el sentido de la edificación de la casa de Dios, naquilo que nós vimos sobre os fundamentos espirituais, aquello que vimos de los fundamentos espirituales, quando eu vejo algumas comunidades muito acomodadas, y cuando hay muchas comunidades que están como muy girando cómodas, muito em torno de entretenimentos, que giran muy en torno al entretenimiento, para mim isso é algo extremamente sério. para mí es algo extremadamente A serio. igreja precisa estar envolvida com a reedificação do testemunho de Deus. Porque la iglesia necesita estar involucrada con la reedificación del testimonio de Dios. Nós precisamos apressar a volta do Senhor. Necesitamos apresurar la venida del Señor. Quando a igreja perde a consciência da batalha espiritual, Y cuando la iglesia pierde esa conciencia de esa batalla espiritual, ela já está derrotada. ya está derrotada. Amados irmãos, observe que cessou
a obra da casa de Deus. Amados hermanos, observen, dice, cesó la obra de la casa de Dios. Sabe quanto tempo isso durou? ¿Y saben cuánto tiempo duró esto? 15 anos. 15 años. 15 anos. 15 A obra anos. ficou parada. Que la obra quedó detenida. Parece que o inimigo venceu. Y pareciera que el enemigo hubiera Mas vencido. graças a Deus. Pero gracias a Dios. Abra sua Bíblia aqui no capítulo 6 do livro de Esdras. Y abra su Biblia ahí en el capítulo 6 de Esdras. Versículo 14. Versículo 14. Diz assim: os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude de que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías. Edificaram a casa de Deus e terminaram segundo o mandado de Deus de Israel, segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Atarxerxes, rei da Pérsia. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Escute bem, meus irmãos. Escuchen bien, mis hermanos. Aqui Deus levantou 2 profetas. Aquí Dios levantó a 2 profetas. Quando você estuda o livro de Ageu e Zacarias, Cuando usted estudia el libro de Ageo y de Zacarías, lembre-se desse capítulo 4 do livro de Esdras. recuerde este capítulo 4 de Esdras. Esses 2 profetas se levantaram. Estos 2 profetas se levantaron, Ageu possivelmente mais velho e Zacarias mais jovem. posiblemente Ageo era mayor que Zacarías y Zacarías era más joven. Então, aqui vocês vão ver que esses 2 profetas foram levantados para animar o povo. Y usted se da cuenta que estos 2 profetas fueron levantados para animar al pueblo. Então, vamos tocar em um ponto mais uma vez. Y vamos a tocar aquí un punto una vez más. A necessidade da restauração do ministério profético. La necesidad de la restauración del ministerio O profético. ministério profético é o ministério da palavra. El ministerio profético es el ministerio de la palabra. O que é este ministério? Y lo que es este ministerio, Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1. abra su Biblia en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 1. Vamos ler apenas os versículos 1 e 3. Vamos a leer solamente los versículos 1 y 3. Está assim: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Alguns estudiosos acreditam que esta frase, no 30º ano, Algunos estudiosos creen que esta frase que dice en el año 30 fosse uma referência ao tempo em que Ezequiel deveria exercer o seu ministério. era como una referencia al tiempo en que Ezequiel debería ejercer su ministerio. E não era um ministério profético, Y no es el ministerio profético, era um ministério sacerdotal. sino el ministerio sacerdotal. Porque Ezequiel, assim como Jeremias, Porque Ezequiel como Jeremías eles foram preparados para serem sacerdotes. fueron preparados para ser sacerdotes. E, no entanto, Deus interviu na vida deles. Sin embargo, Dios intervino en la vida de Isso ellos. para mim tem uma grande lição espiritual. Y esto para mí tiene una gran lección espiritual. Nós precisamos clamar ao Senhor Nosotros necesitamos clamar al para que Ele Señor possa intervir na vida de muitos homens, para que Él pueda intervenir en la vida de que Ele muchos tenha um hombres, chamado sobre a vida deles, que haga un llamado sobre la vida de para ellos, que eles possam se levantar como profetas de Deus. para que ellos puedan levantarse como profetas de Dios. Aqui há um outro detalhe. Y aquí hay otro detalle. Ele diz assim: estando eu no meio dos exilados. Y dice aquí, estando yo en medio de los cautivos. O que quer dizer isso? ¿Y qué quiere decir esto? Ele era alguém que estava dentro do problema. Porque que él era alguien que estaba dentro del problema. Você sabe muito bem que o povo de Israel agora não está mais em Jerusalém, eles estão na Babilônia. Ustedes saben que aquí el pueblo de Israel no está más en Jerusalén, sino que están en Babilonia. Eles estão num cativeiro. Están en un cautiverio. Ele é parte disso. Y él parte de Ele eso. é alguém que estava vivendo dentro do problema, Él era alguien que estaba viviendo dentro del problema, dentro do caos, dentro del caos, dentro de uma situação difícil, dentro de una situación difícil, complexa. compleja. Ali estava Ezequiel.
Ezequiel. Y allí estaba Ezequiel. Ele conhecia a situação do seu Él povo. conocía la situación de su Ele pueblo. vivia no meio daquele povo. Él vivía en medio de aquel Aí pueblo. o que ele vai dizer? ¿Y qué es lo que dice ahí? Se abriram os céus. Se abrieron los O cielos. que é um profeta? ¿Y qué es un profeta? É alguém que tem os céus abertos sobre a sua cabeça. Es alguien que tiene los cielos abiertos sobre su É cabeza. alguém que tem visão celestial. Es alguien que tiene visión Veja o celestial. que ele diz: eu tive visões de Deus. Y miren lo que dice, y vi visiones de Dios. Há um detalhe a mais aqui. Hay un detalle más aquí. Diz assim: veio expressamente a palavra de Deus do Senhor a Ezequiel. Y aquí hay algo que dice que vino expresamente la palabra de Dios a Ezequiel. Isso está no versículo 3. Y eso está aquí en el versículo Filho de 3. Buzi, filho de Buzi, Hijo de Buzi, o sacerdote. el sacerdote. Cada detalhe aqui é importante. Cada detalle aquí es importante. Você está vendo? Veio expressamente. Aquí usted está viendo, dice que vino expresamente. Esse vocábulo expressamente Y este vocablo expresamente fala de duas coisas: habla de dos cosas. claridade Claridad e urgência. y A urgencia. palavra de Deus foi clara para ele. La palabra de Dios fue clara para él. A palavra de Deus era urgente no coração dele. La palabra de Dios era algo urgente en su corazón. Ai, amados irmãos, Amados hermanos, eu digo para vocês: yo les digo a ustedes, se você quer realmente ouvir a palavra de Deus, si en realidad usted quiere oír la palabra de Dios, ouça a palavra de Deus de homens que têm um céu aberto sobre suas vidas. escuche la palabra de aquellos hombres que tienen el cielo abierto sobre sus vidas. Aqueles que estão compartilhando a mente de Deus. Aquellos que están compartiendo la mente de Isso tem a Dios. ver com o ministério profético nesse tempo. Y esto tiene que ver con el ministerio profético en este Ageu tiempo. e Zacarias. Ageo y Zacarías. Eles foram homens de Deus naquele momento. Ellos fueron hombres de Dios en aquel momento De desânimo. de desánimo, Onde havia tanto desânimo. donde había tanto desánimo. Aparentemente o inimigo conseguiu impedir a edificação da casa de Deus. Aparentemente el enemigo había logrado conseguir que se detuviera la edificación de la Sabe casa de por Dios. que ainda nós acreditamos que a igreja será restaurada de forma plena? ¿Y saben por qué es que nosotros aún creemos que la iglesia será restaurada de manera plena? Porque foi o Senhor Jesus quem disse: Porque fue el Señor Jesús quien dijo, eu edificarei a minha igreja. yo edificaré mi E iglesia as portas do inferno não prevalecerão contra ela. y las puertas del infierno no prevalecerán contra Se ella. nós fracassarmos, Si nosotros fracasamos, se eu fracassar, si yo fracaso, eu posso dizer para você yo le puedo decir a usted que mesmo assim Cristo terá a sua igreja. que aún así Cristo tendrá su Ele iglesia. terá um povo que o espera, Él tendrá un pueblo que le que espera, o ama de que verdade, lo ama de verdad, que está ocupado com aquilo que ele está ocupado. que está ocupado con aquello en lo que Él también está ocupado. Que eu e você precisamos Y entender lo que usted y yo necesitamos é que entender nós temos que nos envolver com esta responsabilidade, es que tenemos que involucrarnos en esta com aquilo responsabilidad, que a palavra de Deus nos fala nesta hora. con aquello que la palabra de Dios nos habla ahora. Então escute, irmãos. Entonces, escucha, hermano. Você vê aqui o povo estava desanimado. Usted se da cuenta que aquí el pueblo estaba Se desanimado. você estuda o capítulo 4, Si usted estudia ese capítulo você 4, vai ver que no versículo 2, usted se va a dar cuenta que en el versículo a 2, primeira coisa que o inimigo queria lo primero que el enemigo quería era edificar com eles. era edificar con Era ellos, se envolver com eles naquela era edificação. involucrarse con ellos en aquella Eles não edificación. aceitaram. Y ellos no lo aceptaron. Então o que o inimigo prosseguiu fazendo? Entonces, ¿qué es lo que el enemigo siguió haciendo? Começou a difamá-los. Comenzó a difamarlos. Então, à medida que o inimigo ia se opondo, Y entonces, en la medida que el enemigo se iba poniendo, até o momento que ele conseguiu vencê-los momentaneamente. hasta que llegó el momento en que consiguió vencerlos temporalmente. Essa é a sensação que eu tenho, irmãos. Y esa es la sensación que yo Que tengo, hermanos. momentaneamente parece que o inimigo está levando uma vantagem contra nós. Y parece que temporalmente el enemigo está ganando esa batalla Há contra muito nosotros. desânimo no meio do povo de Deus. Hay mucho desánimo en medio del pueblo de Dios. Há muitos cristãos adormecidos. Hay muchos cristianos que están E falo durmiendo. para vocês, Y yo les digo, Satanás não vai descansar. Satanás no va a descansar. Enquanto ele puder, ele vai manter-nos, como se Como chama, berço? arrullando. O berço Sim. balançando. Y mientras que él pueda, nos va a mantener arrullados, nos va a ¿Sabe estar por qué? arrullando. ¿Y saben por qué? Ele tem prazer que nós estejamos adormecidos. Porque su placer está en que nosotros estemos adormecidos. Aparentemente parece que ele está levando muita vantagem. Y aparentemente pareciera que él estuviera ganando esa Porque batalla. há uma necessidade de homens com o céu aberto sobre as suas vidas. Porque hay una necesidad de hombres con cielos abiertos sobre sus Com a vidas. urgência de Deus nos seus corações. Con una urgencia de Dios en sus corazones. Mas
Mas eu e você temos que crer. pero usted y yo tenemos que O creer. Senhor vai intervir na nossa vida. El Señor va a intervenir en nuestra Nós vida. precisamos pedir, Senhor, venha intervir na minha vida. Y nosotros necesitamos orar, Señor, Danos ven e interven en céu nuestra aberto. vida. Danos un cielo Nós abierto. precisamos disso nessa hora. Necesitamos de eso en Coloca esta a tua hora. urgência no nosso coração, Pon tu urgencia en nuestro corazón para que nós não venhamos continuar dormindo. para que no sigamos durmiendo. Isso é muito sério, amados Y irmãos. esto es algo muy serio, hermano. Nós estamos falando aqui de avivamento e da volta do Senhor. Porque estamos hablando de avivamiento y de la venida del Señor. Sejam esses os temas que dão a tônica destas palavras. Y quizás estos son los temas donde se hace énfasis en estas palabras. Então nós não podemos nos conformar, Entonces no podemos não conformarnos. podemos adormecer. No podemos dormirnos. Mesmo que aparentemente venhamos sentir que o inimigo está levando vantagem. Aunque aparentemente vemos que el enemigo está como ganando esa batalla, Somente com a restauração do ministério da palavra. solamente con la restauración del ministerio de la palabra. Lembra quando eu lhes falei no acampamento sobre aqueles trombeteiros de Números capítulo 9? ¿Se acuerdan cuando yo les hablé en el campamento de aquellos trompetistas en Números? Aqueles dois trombeteiros que foram levantados. Aquellos dos trompetistas que fueron levantados. Quando Deus, no capítulo 9 de Números, ele dá a nuvem. Cuando Dios en el capítulo 9 de Números da la nube, E depois do capítulo 10 ele levanta os dois trombeteiros. después del capítulo 10 levanta aquellos dos trompetistas. Aí no capítulo 11 nós temos o povo marchando. En el capítulo 11 vemos al pueblo marchando. E eles chegam numa estação chamada de Kibroth Hatava. Y ellos llegan a una estación que se llama Kibrot Atarba. Hatava. Atarba. Hatava. Hatava. O que significa isso? ¿Y qué es lo que significa eso? Túmulos da cobiça. Tú, Túmulos da covas da cobiça. Onde coloca os mortos? Enterra os mortos. sí, como tumbas, donde hay muchas Tumbas da tumbas cobiça. de la Isso mesmo. Da cobiça. Cobiça. da cobiza. Compreendem? Ah, ya, la tumba de los codiciosos. Isto. Então escute bem, irmãos. Entonces escuchen bien, Quando ele hermanos. chega no capítulo 11, nós temos esta Kibroth Hatava. Y cuando llegamos al capítulo 11, llegamos a este Kibrot As Hatava, tumbas das cobiças. las tumbas de los codiciosos. Veja, meus irmãos, Y miren, hermanos, sempre o povo de Deus vai enfrentar perigos, el pueblo de Dios siempre va a enfrentar peligros, tentações. tentaciones. Nós sabemos que aqui no capítulo 11 o povo mais uma vez fracassa. Y vemos aquí en el capítulo 11 una vez más que el pueblo fracasa. Porém, Deus não desiste do seu povo. Sin embargo, Dios no desiste de su pueblo. Nós precisamos buscar isso, irmãos. Necesitamos buscar eso, Que o Senhor hermanos. nos mantenha Que el Señor nos governados mantenga gobernados pelo ministério da palavra. por el ministerio de la palabra. Se nós perdemos o ministério da palavra, Si nosotros perdemos ese ministerio de la palabra, perderemos a direção de Deus. perderemos la dirección de Na Dios. igreja de Antioquia, La iglesia de Antioquía, Atos 13, en Hechos 13, diz que havia profetas e mestres. dice que había profetas y maestros. Aqui nós temos uma visão daquilo que são os dois trombeteiros. Y aquí podemos ver una visión de lo que son aquellos dos trompetistas, Profetas e mestres. profetas y maestros. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. En la iglesia de Antioquía habían profetas y Os dois maestros. trombeteiros. Esos dos trompeteros, Este é o trompetistas. ministério da palavra. Ese es el ministerio de la É o palabra, encargo dos profetas e dos mestres. donde hayan profetas y E maestros. para quê, irmãos? ¿Y para qué, hermanos? Para expressar a mente de Deus na sua palavra. Para expresar la mente de Dios en su palabra. Não é para nos dar conhecimento, No es para darnos é conocimiento, para nos trazer correção, es para traernos é corrección, para trazer iluminação, es para traer é para iluminación, nos trazer revelação, es para traernos é revelación, para nos trazer o trabalho da palavra, es para hacer el trabajo de la no palabra, sentido da purificação, en el sentido de purificar, como uma espada como una que espada penetra, que penetra, que nos vence, que nos vence, como um martelo como un martillo que nos quebra. que nos quiebra. Nós precisamos do ministério da palavra. Necesitamos del ministerio de la palabra. Não é uma palavra que venha massagear o nosso ego, Y no es una palabra que viene a masajear nuestro mas que ego, venha esmagar o nosso ego, sino que viene a quebrantar nuestro ego, para que nós tenhamos para que nosotros um tengamos coração arrependido. un corazón arrepentido. Não um coração arrependido do que fazemos, Y no un corazón arrepentido de lo que hacemos, mas um arrependimento de quem somos. sino un arrepentimiento de quién É isso somos. que nós precisamos. Eso es lo que nosotros necesitamos. Ministério da palavra. Ministerio de la palabra. Deus levantou o ministério da palavra nos dias de Esdras. Dios levantó el ministerio de la palabra en los No días de capítulo Esdras. 5 do livro de Esdras. En el capítulo 5 del libro de Esdras, Diz assim no versículo 1 e 2. dice así en los versículos 1 y 2. Ora, os profetas Ageu e Zacarias
Profetizaron Ageo y Zacarías, filhos de Ido, hijos de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e a Jesua, filho de Josadac, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudava. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Que coisa linda, meus irmãos. Y qué cosa linda, mis hermanos. Vocês veem aqui algo tão claro, Ustedes ven aquí algo muy claro, como a igreja necessita do ministério da palavra. cómo la iglesia necesita del ministerio de la palabra. Deixe-me avançar um pouco mais para a gente concluir essa mensagem. Permítame avanzar un poco más para poder concluir este mensaje. Então, amados irmãos, nós tivemos esse período da batalha espiritual. Entonces, amados hermanos, tenemos este periodo de la batalla Esse espiritual, período tem muito a ver com o que nós temos vivido nesse tempo. y este periodo tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo en este A tiempo. igreja precisa ter consciência da grande batalha espiritual a qual ela está enfrentando. La iglesia necesita tener la conciencia de la gran batalla espiritual a la que se está enfrentando. Nós sabemos que nesse tempo em que houve essa paralisação, Y sabemos que en este tiempo, cuando se vio esta paralización, Deus levantou esses profetas. Dios levantó a estos profetas. Aí logo a seguir eles concluíram a edificação da casa de Deus. Y después ellos concluyeron la edificación de la casa de Dios. 21 anos. 21 años. Só que dentro do livro de Esdras, nós temos um parêntese de 58 anos. Solo que aquí en el libro de Esdras tenemos un paréntesis de 58 É años. interessante que esse parêntese é que ocorre a história de Esther. Y es interesante que en este paréntesis es donde ocurre la historia de Esther. A história de Esther, ela está entre os capítulos 6 e 7 do livro de Esdras. La historia de Esther ocurre aquí entre los capítulos 6 y 7 del libro de Esdras. E aqui nós temos uma mensagem muito importante. Y aquí tenemos un mensaje muy importante. Porque o objetivo do inimigo é destruir o testemunho de Deus no meio do seu povo. Porque el objetivo del enemigo es destruir el testimonio de Dios en medio de su pueblo. O livro de Esther vai nos contar uma terrível obra de Satanás. Y el libro de Esther nos narra una terrible obra de Satanás. Porque nós sabemos que ali no livro de Esther tem um remanescente dos amalequitas. Porque aquí vemos en el libro de Esther un remanente de los amalecitas. E este ponto é importante. Y este punto es importante. Lembra que Deus prometeu varrer os amalequitas da face da terra. Y recuerden que Dios prometió barrer de la faz de la tierra a los amalecitas. A los amalecitas. E você lembra que Deus ordenou a Saul para destruir os amalequitas. Y ustedes recuerden que Dios le ordenó a Saúl que destruyese a los amalecitas. E a Bíblia diz que quando Saul voltou da batalha contra os amalequitas, Y la Biblia nos dice que cuando Saúl volvió de la guerra contra los amalecitas, ele trouxe o melhor dos seus despojos. él trajo lo mejor de sus despojos. E depois nós vamos descobrir que nem todos os amalequitas foram destruídos. Y después vamos a descubrir que no todos los amalecitas fueron Você se destruidos. lembra da morte de Saul? ¿Sí recuerdan la muerte de Saúl? A Bíblia diz que ele estava ferido La Biblia dice que él estaba herido e passou um homem perto dele, y pasó un hombre um cerca de él, jovem perto dele. un joven cerca de E él. ele clamou àquele jovem Y él le clamó a aquel que joven transpassasse ele com a espada. que lo traspasara con su espada. E aquele jovem traspassou Saul e o matou. Y aquel joven traspasó a Saúl y lo mató. E lembra que aquele jovem foi até Davi para poder contar para Davi que Saul estava morto. Y recuerden que aquel joven se fue hasta donde David para poder contarle a David que Saúl estaba muerto. E Davi o matou. Y David lo mató. E você se lembra que Saul fez uma pergunta para aquele jovem: Y ustedes recuerdan que Saúl le hizo una pregunta a aquel joven. quem é você? ¿Quién es usted? Você lembra que ele respondeu? ¿Y usted se acuerda qué fue lo que Sou respondió? amalequita. Él dijo, soy una malecita. Deixa eu te contar algo. Y permítanme contarles O algo. pecado que você não está tratando diante de Deus, Ese pecado que usted no está tratando delante o de Dios, pecado que você não tem permitido a cruz destruir ele na sua vida, ese pecado en el que usted no le ha destruido a la cruz, destruirlo en su vida, é o que vai te destruir. ese pecado es el que te va a Esta é a destruir. lição dos amalequitas. Y esta es la lección con los amalecitas. Tipologicamente falando, Y tipológicamente hablando, Amalequita nos fala do poder da carne.
Los amalecitas nos hablan del poder de la E carne, agora nós encontramos aqui no livro de Esther, la cual nosotros encontramos aquí en el libro Amán. de Esther. Amã, Amán, poderoso general, un poderoso general, dos mais importantes do reino da Pérsia. uno de los más importantes del reino de E ele Persia. tinha plano. Él tenía un plan. Qual era o plano de Amã? ¿Y cuál era el plan de Amán? Varrer da face da terra o povo de Deus. Barrer de la faz de la tierra al pueblo de Dios. Ele arquitetou plano perfeito. Y él se ideó un plan O perfecto. plano de Amã era maior do que o plano de Nabucodonosor. Y el plan de Amán era mucho mayor que el plan de Nabucodonosor. Porque Babilônia significa o poder religioso. Porque Babilonia significa el poder O religioso. poder religioso, ele nos mantém em cativeiro. Porque el poder religioso nos mantiene en cautiverio. Mas o poder da carne, ele quer nos destruir. Pero el poder de la carne quiere O destruirnos. poder religioso El poder religioso nos distrai. nos distrae. Mas o poder da Pero carne el poder de la carne nos destrói. nos destruye. Então agora há plano muito maior do que o da Babilônia. Entonces aquí vemos un plan mucho mayor que el de Babilonia. Você sabe que na tipologia do livro de Esther, Usted sabe que en la tipología del libro de Esther, Assuero representa o ego. Asuero representa el ego O ego governa. y el ego gobierna. E ali você não encontra o nome de Deus. Y ahí usted no encuentra el nombre de Porque Dios. aonde domina o eu, Porque aquí donde domina el ego, nós excluímos o eu. Onde domina o eu. Eu sou. Eu sí, sou. aquí donde domina el yo, Deus é excluído. Dios es excluido. Escute isso. Y escuchen O esto. que você precisa aprender é muito sério. Y usted necesita aprender aquí algo muy serio. Então, Assuero representa o eu. Asuero representa el yo. Amã representa a carne. Amán representa la carne. Aqui nós temos Mardoqueu, Y aquí tenemos a Mardoqueo, o tio de Esther. el tío de Esther. Representa o Espírito Santo. Representa al Espíritu Santo. E quem é Esther? ¿Y quién es Esther? É o Espírito vivificado. Es el Espíritu vivificado. Muito importante toda essa tipologia. Y es muy importante toda esta Porque tipología. agora Assuero vai dizer para Esther. Porque ahora Asuero le dice a Ele vai, Esther, perdoe, Mardoqueu vai dizer para Esther. perdón, Mardoqueo le dice a Esther Ele vai dizer que há plano para destruir, para exterminar todo o povo de Judeu. Deus, do reino da Pérsia. Él le va a decir a ella que hay todo un plan para destruir el pueblo de Dios en el reino de Persia Todas as províncias, y en todas las os provincias. judeus seriam mortos. Serían asesinados los judíos. Então imagine, o inimigo tinha plano para varrer o povo de Deus da terra. Entonces imagínense, el enemigo hizo todo un plan para barrer al pueblo de Dios de la tierra. Lá no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, Y en Esther 4:14 tem uma palavra de Mardoqueu para Esther. hay una palabra de Mardoqueo para Esther. Ele diz assim: se de todo te calares, Él le dice así, si te callares de esto, Deus levantará socorro para o seu povo, Dios levantará socorro para su pueblo. mas tu e a casa de teu pai perecerá. Pero tú y la casa de tu padre perecerán. Quem sabe se para tal tempo como esses fosses elevada, rainha. ¿Quién sabe si para un tiempo como este llegaste a ser reina? Que coisa linda, irmãos. Y qué cosa linda, Como hermanos. nós precisamos que o Espírito Santo fale no nosso espírito, ¿Cómo necesitamos que el Espíritu Santo hable a nuestro espíritu para impedir que a carne nos vença. para impedir que la carne nos venza? Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5:16. Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Andad en el espíritu y no satisfaréis los deseos de la Então nós carne. sabemos que todo o plano de Amã foi desmascarado. Entonces sabemos que todo el plan de Amán fue desmascarado. E Amã, ele foi Desmascarado. morto com toda a sua família. Y Amã foi morto com toda a sua Amán família. fue asesinado con toda su familia. Aí essa história encerra no cânon sagrado. Y aquí con esta historia se cierra el canon sagrado. E agora Esdras volta para Jerusalém. Y ahora Esdras vuelve a Jerusalén. Então quando Esdras chega em Jerusalém, Y cuando Esdras llega a o Jerusalén, que ele encontrou? ¿qué fue lo que le encontró? Ele encontrou todos os sacerdotes vivendo uma vida comum. Él encontró a todos los sacerdotes viviendo una vida común. Havia algo muito sério aqui, Había algo muy serio aquí, porque os sacerdotes se entregaram ao trabalho secular. porque los sacerdotes se entregaron al trabajo secular. Os judeus se casaram com mulheres gentias.
Los judíos se casaron con mujeres gentiles Não havia sacerdote suficiente para poder ministrar no templo. y no habían sacerdotes suficientes para poder ministrar en el Tudo templo. estava enfraquecido. Todo estaba debilitado. Então agora Esdras tem um trabalho muito grande. Y ahora Esdras tiene un trabajo muy grande. Seu trabalho era muito importante, Y su trabajo era muy importante. porque a casa estava edificada. Porque la casa estaba edificada. Agora precisava ornar. Pero ahora O necesitaba que nos fala esse ornar? ornar, Ornar, embelezar. embellecer, ¿sí? Embelezar a casa. Necesitaba embellecer esa casa. ¿Y qué nos habla ese embellecer? Isso fala de vida devocional. Eso habla de vida devocional. Então lembre-se, Entonces no recuerde, período que Esdras esteve fora, en ese periodo en que Esdras estuvo fuera, esses 58 anos que nós falamos aqui do livro de Esther, estos 58 años donde nosotros hablamos aquí del o que, libro que de Esther, aconteceu? ¿qué fue lo que ocurrió? Os sacerdotes foram trabalhar, Los sacerdotes se fueron a trabajar. não cuidaram das coisas de Deus. No cuidaron las cosas de Dios. O povo começou a casar com mulheres ímpias. El pueblo se empezó a casar con mujeres Uma impías. grande mistura no meio do povo. Fue una gran mezcla en el pueblo Todo o judío. trabalho estava Y enfraquecido. todo el trabajo estaba debilitado. É uma outra forma de nós descrevermos a apostasia. Es otra forma de que nosotros describamos la Então, apostasía. Esdras, ele tem que ornar, Entonces ahora Esdras tiene que adornar, embelezar a casa. embellecer esa casa. Isto é, trazer o povo de volta para o seu chamamento. Y eso es traer al pueblo de vuelta a su llamado. É justamente o que Deus está fazendo hoje, irmãos. Y es justo lo que Dios está haciendo hoy, hermanos. Então nós estamos vendo um cenário sombrio, Entonces estamos viendo un escenario sombrío, muito enfraquecimento, mucha debilidad, desânimo. desánimo. Você conversa com os cristãos, você vê que há uma vida devocional muito fraca. Y usted conversa con los cristianos y se da cuenta que hay una vida devocional muy débil. Muitos estão emocionalmente desgastados, Muchos están emocionalmente desgastados, fisicamente cansados. físicamente O cansados. inimigo tem provocado tudo isso. Y el enemigo ha provocado todo É eso. interessante que aquela palavra que nós vimos em Daniel 7:25 Y es interesante que aquello que vimos en Daniel 7:25 também traz a ideia de promover um desgaste. también trae la idea de promover un desgaste. O inimigo tem como propósito trazer sobre nós um desgaste emocional e espiritual. Porque el enemigo tiene como propósito traer en nosotros un desgaste emocional E y isso espiritual. enfraquece o serviço espiritual. Y eso debilita el servicio espiritual. Fazemos muito na força da nossa carne, não no poder do Espírito. Hacemos mucho en la fuerza de nuestra carne y no en el poder del espíritu. As coisas funcionam muito de forma mecânica, Las cosas funcionan de una manera muy mecánica. porque a vida foi enfraquecida Por ou quê? destituída. Porque la vida fue debilitada o destituida. Então há uma necessidade, irmãos, Entonces hay una necesidad, de hermanos, que o Senhor faça algo profundo no nosso meio. de que el Señor haga algo profundo en medio nuestro. Lembra de João capítulo 20, a partir do versículo 19? ¿Se acuerdan de Juan capítulo 20 a partir del versículo 19? Nosso Senhor havia ressuscitado. Nuestro Señor había E o resucitado. versículo 19 começa assim: Y el versículo 19 comienza así. trancada as portas onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Trancadas aquellas puertas donde estaban los discípulos comiendo con Os los judíos. discípulos estavam escondidos dentro de um cenáculo. Los Los discípulos estaban escondidos dentro de Cenáculo, uma casa. una casa. Jesus se colocou no meio deles Y Jesús se puso en medio e de disse ellos. assim: paz seja convosco. Y le dice así, paz sea con vosotros. Algo extraordinário aconteceu ali. Y algo extraordinario O ocurrió Senhor allí. soprou sobre eles o Espírito Santo. El Señor sopló sobre ellos su Espíritu Santo. Ah, interessante que a palavra que João usa ali para soprou, Y es interesante que la palabra que Juan utiliza aquí para sopló ela tem a sua raiz no hebraico na mesma palavra que está em Gênesis capítulo 2, versículo 7. tiene su raíz en el hebreo en la misma palabra que está en Génesis 17, Fôlego de vida. que es aliento de vida, No hebraico é ruach. que en el hebreo es ruach, Ruach. ruach. Esta palavra, Esta palabra, fôlego de vida, aliento de é vida, como se o Senhor estivesse derramando vida do Espírito sobre eles. es como si el Señor hubiese derramado vida de su Espíritu Nós sobre sabemos ellos. que o Espírito Santo ele desce no Pentecostes. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo descendió en Aqui nós Pentecostés. vemos o Espírito como poder. Y aquí vemos al Espíritu como poder. Porém, aqui em João 20 nós vemos o Espírito como vida. Pero aquí en Juan 20 vemos al Espíritu como vida. É isso que nós precisamos. Es lo que nosotros necesitamos. Vida e poder. Vida y poder. Escute bem, vida e poder. Escuchen bien, vida y poder. Nós precisamos disso. Necesitamos de eso. Da
vida do Espírito, de la vida del para Espíritu, tratar com o nosso caráter. para tratar con nuestro E carácter. precisamos do poder Y necesitamos del para poder nos habilitar ao serviço. para que nos habilite para el servicio. É isso que nós precisamos. Es lo que necesitamos. Espírito de vida e espírito de poder. Espíritu de vida y espíritu de poder. Para que toda fraqueza, Para que toda debilidad, toda indisposição toda indisposición possa ser retirada de dentro de nós. pueda ser quitada de dentro de nosotros. E haja mais vigor espiritual, Y haya más vigor espiritual, mais liberdade más libertad em servir ao nosso Senhor, de servir a nuestro mais Señor, ousadia más em osadía vivermos para o Senhor, en vivir para el em Señor, vivermos a vida cristã num plano mais alto, en vivir irmãos, esa vida cristiana en un plano más alto, e não hermanos, uma vida espiritual medíocre. y no una vida espiritual mediocre. Então que o Senhor nos ajude, irmãos. Entonces que el Señor nos ayude, Quando hermanos. Esdras chega, Cuando Esdras llega, o que ele encontra? ¿qué es lo que él encuentra? Ele encontra um povo enfraquecido, Él encuentra a un pueblo debilitado, desanimado. un pueblo desanimado, um povo que realmente perdeu o desejo pelo serviço espiritual. un pueblo que ha perdido su deseo en el servicio espiritual. Antes da volta do nosso Senhor, Y antes de la venida de nuestro Señor, Ele vai edificar, ou Ele vai restaurar a sua casa. Él va a restaurar su casa. Ele vai encontrar um povo que verdadeiramente o ama, Él va a encontrar un pueblo que en realidad lo que ama ama, a sua palavra. que ama su palabra. Ele vai encontrar um povo Él va a encontrar un pueblo que estará servindo com alegria. que estará sirviendo con Um alegría. povo que tem ousadia nessa Un terra. pueblo que tiene osadía en esta Por mais tierra. que o anticristo, Por más que el anticristo, ele tenha a sua igreja. él tenga su propia Uma iglesia. igreja caracterizada pelo mundanismo, Una iglesia caracterizada por el mundanismo, onde não tem o ministério da palavra. donde no hay un ministerio de la Eu não palabra. sei se vocês têm coach aqui. No sé si ustedes tienen aquí coach, Coach. No Brasil isso é popular. porque en Brasil es popular los coach. Então hoje os pastores estão preferindo ser coach, Y hoy los pastores prefieren ser coach. palestrantes, palestras. Como Motivacionais. Motivacionales, motivadores. Esses motivadores são muito populares hoje. Y eso es muy popular hoy. Irmãos, hoje o que existe no Brasil é o ministério dos palhaços. Y hermanos, hoy en Brasil existe el ministerio de los Eles payasos. conseguem lotar todos os locais que você possa Ellos imaginar. consiguen llenar todos los locales. Eu lembro que uma certa feita eu estava pregando numa cidade no Brasil. Yo quiero contarles algo. Yo estaba predicando en una ciudad en E Brasil tinha um desses pastores coach. y había uno de esos pastores que son E eu estava coach pregando numa comunidade. y estaba predicándole a una Quando nós comunidad. passamos para ir para a reunião, Y cuando nosotros pasamos para ir a la reunión, havia uma fila enorme. había una fila enorme. Sabe para quê, irmãos? ¿Y saben para qué era? Para ouvir aquele coach. Para oír a aquel coach. Mas aonde eu estava tendo comunhão com os irmãos, Pero donde yo estaba teniendo comunión con los había hermanos, fila. no había fila. com certeza havia muitas cadeiras até vazias. Incluso habían muchas sillas vacías. Sabe por quê, irmãos? ¿Y saben por qué, hermanos? Porque o anticristo está trabalhando. Porque el anticristo está Ele está trabajando. conseguindo ter a sua igreja. Y él está consiguiendo mantener su iglesia. Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard. Um filósofo dinamarquês. Un filósofo Dinamarquês. un filósofo dinamarqués. Ele contou uma história muito interessante. Él cuenta una historia muy interesante. Ele diz que certa feita na Itália havia um povoado, Él dice que en Italia había como un pueblo havia um circo y había un círculo. e tinha um palhaço muito engraçado. Perdón, había un circo y allí había un payaso muy gracioso. E aí sabe o que aconteceu? Y allí aconteció algo. O circo pegou fogo. El circo se incendió. Então o dono do circo gritou assim para o palhaço: sai correndo pela cidade e avisa as pessoas que o circo pegou fogo. Y el dueño del circo le dice al payaso, salga corriendo hacia la ciudad y avísele a las personas que ¿Y el circo sabe se por qué? incendió. ¿Y saben por qué? Porque as casas eram de palha. Porque las casas eran de paja. Então o que aconteceria? Entonces, ¿qué era lo que iba a suceder? Toda a cidade poderia ser destruída. Que toda la ciudad podría ser destruida. Então o palhaço saiu correndo pela rua. Entonces el payaso salió corriendo por la gritaba. calle y gritaba. O circo pegou fogo. El circo se O incendió. circo pegou fogo. El circo se E incendió. as pessoas riam. Y las personas se E saíam reían. correndo com ele gritando. Y salían corriendo E ele gritando con él. gritando: o circo pegou fogo. Y él les estaba gritando, el circo se incendió. Ninguém acreditou. Y nadie le creyó. A cidade foi destruída. Y la ciudad fue destruida. Quem vai acreditar em palhaços? ¿Y quién le va a creer a un payaso? Quem vai poder confiar num palhaço? ¿Quién va a poder confiar en un payaso? Deus não chama palhaços. Dios no llama payasos. Deus chama profetas. Dios llama profetas. Deus chama mestres. Dios llama maestros. Deus é sério, Dios es serio. porque Ele é santo. Porque Él es E santo. porque Ele é santo, ¿Y porque Él es santo? Ele é sério. Él es serio. Então, meus irmãos,
nós temos que entender que o anticristo, ele já tem a sua igreja. Entonces, hermanos, debemos entender que el anticristo ya tiene su iglesia, Porém, o Senhor Jesus também tem a sua. pero sin embargo el Señor Jesús también tiene la E suya. nós estamos sendo encorajados Hermanos, estamos siendo a animados ser a igreja do Senhor Jesus. a ser la iglesia del Señor Jesús, Seguidores do Cordeiro aonde quer que ele vá. seguidores del Cordero donde quiera que Él vaya. Então, meus amados, Entonces, mis amados, que Deus vos fortaleça, que Dios nos que Deus vos fortalezca encoraje, y nos anime, que vocês possam cooperar que podamos cooperar apressando a volta do nosso Senhor Jesus. apresurando la vuelta del Señor Jesús. Que Deus nos abençoe. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén. Pai, nós te agradecemos. Padre, te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo aqui com a tua palavra. Te agradecemos, Señor, por este tiempo aquí con tu palabra. Fala a tua igreja, Senhor. Habla a tu iglesia, Señor. Senhor, que tu possas vir tocar no mais profundo do nosso coração. Señor, que tú puedas venir tocando más profundo en nuestro Faz a tua corazón. obra, Senhor. Haz tu obra, Señor. Levanta homens, mulheres que possam ser teus instrumentos nesta hora Levanta hombres y mujeres que puedan ser tus instrumentos en esta para o hora, encorajamento para animarse da reedificação da tua casa, en la edificación de tu casa, do teu testemunho aqui no meio do teu povo na de tu Colômbia. testimonio en medio aquí de tu pueblo. Ajuda o Senhor. Ayúdanos, Señor. Levanta profetas e mestres. Levanta profetas y maestros, Homens que tenham o céu aberto sobre as suas vidas. hombres que tengan el cielo abierto sobre sus vidas, Homens que tenham a urgência de Deus nos seus corações. hombres que tengan la urgencia de Dios en sus Homens corazones, que encorajem o teu povo nesta hora. hombres que animen a tu pueblo en esta hora. Senhor, há muita fraqueza, Señor, hay mucha há muito debilidad, desânimo. hay mucho desánimo. Porém, vem Sin embargo, com o ven sopro da vida do teu Espírito, y sopla la vida com de o poder do teu Espírito, el poder de tu e Espíritu encha os nossos y corações. llena nuestros corazones. Fortaleça o teu povo Fortalece a tu pueblo neste momento de grande batalha espiritual. en este momento de gran batalla espiritual. Vem, Senhor. Ven, Señor. Queremos retornar à prática daquilo que é o teu evangelho. Queremos retornar a la práctica de aquello que es tu Aquilo que é o evangelio, verdadeiro testemunho do Senhor no meio do teu povo. de lo que es el verdadero testimonio del Venha Señor en medio nesta de tu palavra, pueblo. Senhor. Ven en esta palabra, E Señor. por meio dela, Y por medio de opere ella, no meio desta assembleia, opera en medio de esta asamblea, aqui neste país. aquí en este país. Faz aquilo que só tu podes fazer. Haz aquello que solo tú puedes hacer. E operando o Senhor, Y operando el Señor, quem poderá te impedir? ¿quién podrá impedirte? Vá, Senhor. Haz, Señor. Tome esta palavra Toma esta palabra e venha prevalecer sobre cada um de nós. y ven a prevalecer sobre cada Em uno de nosotros. nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém, meus irmãos e irmãs. Amén, hermanos y hermanas.